Você sabia que existem coisas no alemão que são muito mais fáceis que em outras línguas e que todo mundo nem sabe que isso acontece? Então, é verdade. Eu sou a Carla do Deutsche bei Carro, eu sou linguista e professora de alemão, formada em letras alemão pela USP e mestranda pela Freie Universität Berlin em ensino de alemão. Ou seja, eu pesquiso a fundo a língua alemã e também metodologias de ensino. E você está no meu novo quadro É Mais Fácil em Alemão e Ninguém Nunca Te Contou. Bom, o que tem de mais fácil no alemão? Hoje a gente vai falar sobre regras claras de pronúncia. Há uns anos atrás, eu escutava muito dos meus alunos, quando eu comecei a dar aula, há 10 anos atrás, na verdade, que o alemão era muito difícil, que a pronúncia era muito difícil. E aí eu falava: não, veja bem, tem coisa que é mais difícil? Sim, mas nem tudo é mais difícil no alemão. E eu comecei a fazer uma lista de coisas que eram mais fáceis. E eu tô trazendo essa lista para você aqui nessa sequência do YouTube, começando por uma das coisas que é assim a maior dor de cabeça dos alunos, o que mais assusta no começo, a pronúncia. Então, a pronúncia do alemão tem regras muito claras e é mais fácil que no português, no inglês, no francês, no espanhol, pelo menos são as línguas que eu falo, e eu posso, além do alemão, e eu posso dizer que nesses termos, comparando com esses idiomas, a pronúncia do alemão é muito mais fácil. Por quê? Porque o alemão tem regras claras, né, de pronúncia, então você vai é, aprender, por exemplo, que o EI tem som de ai. E todas as palavras isso vai se repetir. Isso não vai mudar. É um padrão. O que acontece com o inglês, com o português, é que varia o som, às vezes da mesma letra, dependendo da palavra. E aí você passa anos estudando a língua e sempre com um pouco de insegurança de como pronunciar essas palavras. No alemão isso não vai acontecer. Por quê? Porque as regras de pronúncia são muito claras mesmo. Você aprende, eu brinco com os meus alunos que você aprende elas nos primeiros 3 meses a aprender, tá? Depois você tem que ir praticando. E aí você vai conseguir ler qualquer coisa, até o Freud em voz alta. Entender vai demorar um pouquinho mais, né, gente? Mas, assim, para pronunciar é tranquilo. Bom, o alemão também tem sons muito parecidos com o do português, como no caso das vogais. A gente tem as vogais A, E, I, O e U, por exemplo, tá? E aí eu gosto de ressaltar que é A, E, I, O e U, né? Porque tem gente que fala E e O, dependendo da região, e no alemão seria E e O, beleza? Que a gente sempre fala. Então, na hora de chutar, se você for chutar o som de uma vogal, você chuta com o som parecido com o português, beleza? Então, a combinação e a lógica do alemão são bem diferentes. Por isso que traz essa sensação de, meu Deus do céu, o que essa pessoa tá falando? É mais porque os sons são combinados diferente do que porque você não sabe fazer esses sons com a sua boca, tá bom? E com as suas cordas vocais. Bom, é isso então. Você vai aprender de uma vez por todas as regras e reproduzir elas para sempre e vai pronunciar as palavras com confiança. E eu trouxe para vocês algumas regrinhas. Eu não trouxe todas as regras de pronúncia. Se você quiser saber as regras de pronúncia com mais profundidade, eu recomendo o meu manual de pronúncia, tá? Que aí eu vou destrinchar certinho o que tava, é, o que tá em cada aula, as pronúncias das consoantes, das vogais, em cada capítulo do meu
manual tem as explicações e aí tem um vídeo explicando com a pronúncia. Beleza? Agora eu quero fazer uma atividade com você. E para mostrar na prática que os sons do alemão não são tão diferentes assim do que a gente está acostumado no português, vou ler para você o alfabeto em alemão e você vai acompanhar comigo e anotar ou marcar aí para você quais letras têm um som muito diferente do português. Beleza? Vamos lá então. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, E, Ö, U, S, Z. Bom, já deu para perceber então, e se você quiser voltar esse vídeo para ouvir de novo, deu para perceber que tem muitas letras parecidas com o português, né? Por exemplo, A, B, C, D, E. O F vai ser F, que também não é tão diferente. O G vai ser não vai ser G, vai ser G, mas vai ter um som que a gente também tem no português, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha agora mais de perto no alfabeto e destrinchar essa pronúncia. Então vamos lá. A tem som de A. O B tem som de B. O C, ele é muito parecido, mas ele não é só C, ele tem um Tzinho bem fraquinho. Então, C, C, D, D, E, E, F, F. E o G vai ter som de G, G. Não vai ter som de J. Qualquer palavra em alemão que tem esse som de J vai ser porque é uma palavra que não vem do alemão, que tem origem de outra língua, tá? Porque o alemão em si não tem esse J. O G ele vai ter, o J não, tá? O H, eu falo para os alunos pensarem numa risada, porque o H em alemão ou ele é mudo em alguns poucos casos, ou ele vai ter som de R, quando ele está no início de uma palavra ou de uma sílaba. E aí ele vai ser H. Quando a gente vai falar só o H, a gente fala H. Como a risada. Ha, 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 ha. Tá bom? E como a risada é com H também, eu acho que é uma boa associação. O I vai ter som de I. O J, lembra que eu falei que o alemão tem esse som de J? E o que a gente vai fazer com o J, então? Porque ele existe no alemão. Ele vai ter som de I também, tá? O K vai ter som de K. O L vai ser L. Ele vai ser um pouquinho mais enrolado que no português. L, L. O M vai ser M. O N vai ser N. O O vai ser O. O P vai ser P. O Q vai ser Q. O R vai ser R. E o S vai ser S. A gente fala S, mas o S vai ter sempre som de Z, como em Z, que é ela, por exemplo. S-I-E, Z, ou Sonne, que é sol. Eu vou mostrar alguns exemplos de palavras para você daqui a pouquinho, tá bom? O T vai ter som de T, o U vai ser U, e o V vai ter som de F. Esse é bem diferente, né? Porque vai ser o FAU. E o W, que a gente lê como U no português, vai ter som de V. Então, repetindo, o V vai ter som de F e o W vai ter som de V, tá? O Y é o Y, não é tão diferente. E o Z é o Z, Z, porque ele tem esse som de ts, ts.
tá? E o A com trema vai ser é. Mais pra frente, no meu curso, eu ensino os alunos que é umlaut, que chama esse trema. E na verdade não é um acento, é uma letra mesmo. É o A umlaut ou é. E aí a gente tem também o umlaut ou e. E. Você vai falar e, só que ao invés de você abrir a boca e, você vai fazer bico. E, e, e. E o U vai ser um I com bico, o U umlaut. U. E o S, que todo mundo acha que é um B, mas são dois S's. E vai ter som de SS mesmo, que é o S, tá? É claro que você vai ter essas regrinhas de pronúncia e você não vai aprender elas de um dia para o outro, né? Você vai falar, ai, Carro, meu Deus do céu, eu. Beleza, você tá explicando, eu tô entendendo, mas como que eu vou lembrar disso tudo na hora de estudar? Não dá para lembrar de tudo de uma vez. Não tem problema, faz um resuminho para você. Tal coisa tem som disso e põe um exemplo. Depois você vai conseguir ir consultando, usando como material de consulta para que você vá melhorando a sua pronúncia, beleza? Então, o G, a gente tem aqui de exemplo a palavra guitarra. Guitarra. E guitarra, você pode perceber que tem som de G, mas não tem o U, porque o próprio G já tem esse som de G. A gente tem GU no português, porque se a gente põe só o G, fica com som de J. E se a gente põe GU, fica com som de G. Mas no alemão, todo G tem som de G, então não precisa do U, tá? Guitarra. O H com som de R, como em Hallo. O J, que é o yacht, com som de I, como em Ja, que significa sim, Ja. O R vai ter som de R, Raum, Raum, tá? Ou Raum, Raum, dependendo da região, vai ter um som, o R vai ter um sotaque diferente. Assim como a gente tem vários R's no Brasil, em Portugal e na África, a gente vai ter vários R's nos países que falam alemão também, tá? Pode ser Raum ou Raum, por exemplo. E schwer ou schwer, tá? E muitas vezes, pelo menos na variante que eu falo do idioma, a gente lê esse ER em final de frase ou de sílaba, de frase, de palavra ou de sílaba, como se fosse um A. Schwer, né? O S vai ter som de Z, como em Sonne, que significa sol. O V vai ter som de F, como na palavra 4, que é fia. Fia. O W vai ter som de V. Então, o V, como em was. Was é o quê? O Z, o SZ, não, o Z, estou misturando tudo. O Z vai ter o som de T, como eu falei, né? Como em Zeit. Zeit. Antes da gente continuar, eu só queria te dizer que se você está gostando desse vídeo e tá achando útil as informações das regras de pronúncia que você está aprendendo aqui comigo, tem muito mais e muito mais aprofundado isso dentro do meu manual de pronúncia, tá? E o meu manual de pronúncia é um curso gravado com e-book, com exercícios, mas ele também tem, em alguns momentos, né, com uma certa frequência, não é todo mês, mas ele tem de meses em meses, assim, encontros ao vivo de imersão de pronúncia para você participar. E a melhor parte é que agora em novembro eu estou com um combo com todos os meus cursos por um único valor de R$ 797. O meu curso completo de alemão do A1 ao B1,
tá? Para você aprender alemão na prática, o meu manual de pronúncia para você pronunciar as palavras com confiança e também o Mein Lesebuch 1 e 2, que são os meus 2 livros de história para você ler alemão mergulhando no idioma. Então, tudo isso por um único valor de R$ 797. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo se você tiver curiosidade. E se você quiser continuar aprendendo comigo gratuitamente aqui no YouTube, não esquece de entrar no meu canal para você poder continuar recebendo os vídeos novos. Então, no meu canal do WhatsApp. Ou ativa também as notificações aqui do meu canal. E não esquece de me seguir aqui no YouTube também. Agora a gente vai dar uma olhadinha um pouco mais aprofundada nos umlauts, né? No umlaut. O A umlaut, que é em alemão, vai ficar em uma palavra, por exemplo, o plural de noite. Noites é Nächte. Nacht no singular, tá? Sem o trema e sem o E. Nacht. E com o trema Nächte. Nächte. Porque o A umlaut tem som de E. E o E vai ficar 12, que é o número 12. 12, tá? E o U como em süß. Süß é doce ou fofo, vai depender do contexto. Ou pode ser as duas coisas ao mesmo tempo também. Süß. Süß. Então, mais uma vez. Nächte, 12, süß. Bom, e além disso, a gente também vai ter outros exemplos de junção de vogais, né? Como as que eu tenho aqui, e de consoantes, combinações de consoantes, consoante sozinha, tudo isso que eu vou explicar com muito detalhe no meu manual de pronúncia e nas imersões Pronúncia Fácil, que tem para quem tem o meu manual. Bom, EU em alemão vai ter som de OI, como em Europa e Euro. Então a gente não fala Europa, a gente fala Europa. A gente não fala euro, a gente fala euro, tá? A gente não. E o EI não vai ser EI. A gente fala ai, como em nein, que significa não. E Wein, que significa vinho. E o IE vai ser um I prolongado, como em ni. Ni é nunca. E vi é como, tá? O EU vai ter som de oi, como em Träume, que são sonhos no plural, e Bäume, que são árvores. Então vamos repetir: Europa, Euro, Nein, Wein, Nie, Wie, Träume, Bäume. E ainda tenho mais uma dica para você, se você quer treinar pronúncia e melhorar sua pronúncia, que você fale. Então volta esse vídeo e vai repetindo as letras, as palavras, os sons, para que você melhore a sua pronúncia. Eu brinco com os meus alunos que falar bem um idioma, né, ter uma boa pronúncia, é a mesma coisa que na academia. Ninguém sai bombado depois de uma semana. A gente precisa ter constância e fazer por um bom tempo para começar a ver resultados. Então não adianta tentar fazer uma única vez e falar: eu não consigo falar isso direito, não vou mais tentar. Quanto mais você tenta, mais você vai melhorando. E não é tipo tentar o dia inteiro, né? É tentar um pouco por dia. Toda vez que você for ler alguma coisa com um som que você tem mais dificuldade, você se esforçar para melhorar ele, tá? Por quê? Porque as cordas vocais são músculos também. E a gente treina os nossos músculos a criar maleabilidade e resistência e se acostumar com uma nova forma
né, como na musculatura, por exemplo, que a gente faz na academia, fazendo o quê? Exercício com constância, beleza? Espero que você tenha gostado da aula. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de entrar no meu canal do WhatsApp para você não perder nenhum vídeo, nenhum quiz, nenhuma informação e continuar acompanhando a minha rotina e aprendendo alemão no dia a dia comigo. A gente se vê no próximo vídeo. Tschüss!